Não sei o tamanho da luta, aquilo que você enfrenta ou você passa. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Minha Bíblia fala que um paralítico, ele precisava de uma cura, de um milagre. Só que onde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas cercando. Muitas das vezes era difícil chegar até o Senhor Jesus. Talvez tenha um monte de barreiras na sua frente. Pessoas dizendo, você não vai conseguir, você não vai chegar, o Senhor não vai te tocar. E o Senhor, Ele quer falar com você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adorando ao Senhor, começa a mover nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, ouve nosso clamor, Senhor. Ouve, Pai, a nossa oração. So
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o teu louvor. Graças ao teu santo nome, Pai. A tua doce presença, Senhor, que continua invadindo nossos corações, Senhor, e enchendo-os, Pai. Nós possamos somente adorar a Ti, Senhor, e render a Ti, Pai. Senhor, a tua palavra é poderosa, Senhor. Nós vamos ouvir a tua palavra, Pai. Nós possamos, Pai, estar com o coração, Senhor, abertos, Pai, a receber a Tua palavra. Abra todo entendimento, nos dá discernimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua doce palavra. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa o nosso culto, trazendo vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Que você seja bem-vindo a esta casa, que você seja bem-vindo a este local onde a igreja do Senhor se reúne para bendizer e exaltar o nome dEle, onde a igreja do Senhor se reúne para se alimentar de um pão, de um alimento que realmente faz a diferença, de uma água que entra íntimo de um ser e transforma de uma forma que ninguém consegue explicar, mas é de uma forma tão maravilhosa que o nome de Deus ele passa a ser exaltado e a ser glorificado. E por isso você está aqui nessa noite, e que Deus, em nome de Jesus, Ele continue essa tão maravilhosa obra que Ele começou nessa noite no seu coração, na sua vida. E por isso eu gostaria que você colocasse sua mão agora no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em Tua casa, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Deus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, e nós queremos, ó Pai, neste momento, simbolizar essa mão no nosso coração e dizer: Senhor, aqui está o meu coração. Fala a Ele da forma que lhe convém, Senhor. Utiliza, Senhor Deus, a voz do Teu Espírito, Senhor Deus, a presença dos Teus anjos, para realizar algo maravilhoso nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós já sentimos a presença do Teu Espírito no nosso meio. Já sentimos, Senhor Deus, o Teu toque. E agora, Senhor Deus, nós declaramos que nosso coração está aberto para a atuação do Senhor. Por isso, ministra os nossos corações. Faça a Tua obra, Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, qualquer, Senhor Deus, armadilha, Senhor Deus, qualquer dardo inflamado do inimigo sobre cada coração que aqui, Senhor Deus, está agora. Sobre cada vida, Senhor Deus, que está em Tua casa agora. Em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus anjos, Senhor Deus, neste local, retirem, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, ó Pai, para distrair, para roubar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas que em nome de Jesus, somente a Tua glória seja manifestada e o Teu mover aconteça, Senhor Deus, para que em nome de Jesus, o Teu povo mais uma vez possa engrandecer e exaltar o Teu tão maravilhoso e soberano nome, Pai. Te agradecemos, Senhor,
E oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no texto de 2 a Crônicas, capítulo 20. Nós vamos estar lendo o versículo de número 5 até o 12. E o tema dessa noite é uma oração que toca o coração de Deus. E esse texto diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Nós vamos ver aqui hoje a história de um povo e de um rei. O nome desse rei era Josafá. Reinou ali em Judá por cerca de 20 anos. Teve uma história maravilhosa diante do Senhor. Não só de bênçãos, mas de momentos em sua vida que ele se distanciou de Deus. Fez amizade com outro rei e quase veio a falecer. Mas Deus o livrou. Deus abençoou a vida de Josafá. E aqui nós encontramos nesse capítulo 20, quando ele se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, força nós não temos nenhuma, mas os nossos olhos estão em ti. Para se fazer uma comida gostosa, como por exemplo um bolo, uma lasanha, um escondidinho como lá na cozinha da avó, é necessário que os ingredientes, eles tenham um cuidado especial, que você saiba quais são os ingredientes necessários para que você possa fazer um bom prato. E aqui nós vamos analisar, através dessa colocação, aonde está e como está a minha oração e a sua oração. Hoje nós vemos muitas pessoas se colocando diante do Senhor, e ali as suas palavras é como se fosse realizando um miojo, uma oração miojo, uma oração arroz, uma oração de um prato simples, uma oração de um ovo frito. E para que a pessoa possa conseguir fazer algo um pouquinho mais gostoso, para que ela possa conseguir elaborar algo, um prato que venha realmente ser bem degustado, ela vai precisar de um cuidado a mais, ela vai precisar de uma atenção a mais. E aí é que está o grande detalhe. Eu, quando sempre ouvia minha mãe falar que ela fazia pão caseiro, e ela passava a receita para as pessoas, e volta e meia vinha alguém e falava assim: olha, você me passou aquela receita, mas eu não estou conseguindo fazer. E desanda, ou ele incha muito, ou ele não cresce, alguma coisa está acontecendo, o que é? E aí que eu quero que você pense nessa noite.
para que você faça algo para Deus, e para que Deus possa olhar para você, e você possa tocar o coração dele. Você simplesmente não pode chegar diante de Deus de qualquer maneira, preparando um prato rápido e falando: Senhor, aqui está. Mas você deve chegar diante de Deus com o melhor que Deus te dá para você apresentar a Ele. Josafá chegou um certo momento que ele entendeu isso na vida dele. E para se fazer algo comum, basta utilizar o corriqueiro. Para mim fazer um miojo, eu sei que eu vou chegar lá em casa agora, colocar água no fogo, colocar um macarrão, um tempero, está pronto. E aí até uma criança hoje, dos 18 anos de idade, 8, 9, 10, ela já consegue fazer isso. E aí qualquer um faz. É algo corriqueiro, algo simples, e que não vai exigir nenhum esforço. E muitas vezes acontece isso quando você chega em casa tarde agora, e fala: pô, já está tarde, não temos que fazer comida. Faz um miojo. Para quê? Porque é algo que a gente faz rápido. Não gasta esforço nenhum. Não gera dedicação nenhuma. É simplesmente chegar, colocar água e fazer. E aqui nós vamos analisar nessa noite a história desse homem, que quando nós ele respeitando as devidas proporções, que quando nós respeitamos as proporções daquilo que nós fazemos, nós entendemos o que nós estamos fazendo, algo realmente extraordinário começa a acontecer. Porque toda oração eficaz é composta de elementos indispensáveis. Toda oração eficaz, ela é composta de elementos indispensáveis. Quando nós falamos em oração, quando você fala em oração, o que é oração para você? Se você for definir em uma frase: a oração para mim é isso, pastor. Agora, essa frase que você definiu, é aquilo que você faz no seu dia a dia? É a forma que você chega diante de Deus? A partir desta oração de Josafá que nós vamos ver nessa noite, o texto vai nos mostrar alguns elementos indispensáveis de uma oração que toca o coração de Deus. E aqui você vai entender essa noite se você tem tocado o coração de Deus, se você tem tocado e sentido a presença dele te tocar, ou simplesmente você tem feito algo que não precisou de esforço nenhum, não precisou de uma dedicação nenhuma, não precisou de um segredo, não precisou de um contato a mais com ele, não precisou de ninguém chegar em você um dia e falar assim: nossa, o que está acontecendo? Quando você ora acontece isso ou aquilo, ou as experiências que você teve na sua vida. Porque quando nós nos esforçamos um pouquinho mais para fazer o melhor para o Senhor, a presença dele começa a ser manifestada dentro da minha vida, da sua vida, do seu coração. E não tem como alguém não vir e perguntar para você: o que está acontecendo? Irmã, qual que é o segredo desse molho? Eu faço ele lá, mas ele não fica com esse sabor. Irmão, qual que é o segredo, entendeu, desse prato aqui? Porque eu faço isso lá também. Cristiano, qual que é o segredo desse salgado? Eu também faço lá, mas esse tempero aqui, o que você faz? O nosso relacionamento com Deus tem que ter justamente esse ingrediente a mais, que é um relacionamento que você vai adquirir com o Senhor mais próximo, mais íntimos. E para que nós possamos entender e tocar o coração do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a soberania, o domínio e a força e o poder de Deus acima de todas as coisas. E aqui eu vou estar lendo o versículo 6 desse capítulo 20 de 2 Crônicas. E ele diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando nós olhamos aqui e para a história de Josafá, quando aquele povo se levanta e um grande exército se levantou contra o reino de Judá, ele se coloca diante do Senhor naquele momento e fala: Senhor, o Senhor não é Deus porventura dos céus e na terra? Talvez se nós analisássemos de uma forma seca e crua, ele estaria questionando Deus. Mas ele faz como se fosse uma interrogação, mas afirmando: o Senhor não é Deus. Outra coisa que ele diz: não és tu que domina sobre todos os reinos? Aí ele vai concluir dizendo: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
Ele se colocou diante do Senhor. A batalha com aquele exército não havia começado. Ele simplesmente sabia que aquele povo já teria se levantado contra ele. E naquele momento ele falou: Senhor, tu não és rei sobre todas as coisas? Tu não és Deus nos céus e na terra? Mas, Senhor, eu sei que quando o Senhor se levantar, ninguém resistirá. Ele tinha o quê? Uma consciência clara da soberania, do domínio, da força e do poder de Deus. Por isso também o texto de 1 Crônicas 29:12, que está ali também, ele vai dizer assim: e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Nosso Deus é um Deus de providência, sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. O que tem acontecido na sua vida? Eu não vou dizer nos últimos meses, mas nessa última semana, que você já falou assim: ah, eu acho que Deus não está vendo essa situação. Eu acho que Deus não está vendo isso. Obrigado, querido. Eu acho que Deus não está enxergando, Deus não está me vendo. O que você passou nessa semana, que o inimigo conseguiu jogar um dardo inflamado sobre a tua vida, e por um instante você falou: vou parar, porque eu acho que Deus não está olhando para mim. Eu vou desistir, porque parece que Deus não atende a minha oração, não escuta a minha voz. Mas a palavra de Deus diz assim, que Deus falou uma vez, duas vezes, e o salmista no Salmo 62 diz, e ele ouviu assim do Senhor, que o poder pertence a Deus. No Salmo 115:3, a palavra de Deus fala assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E também, ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que está impossível na tua vida? Fala para você e para o seu coração, para a sua mente agora. O que você está vendo, que você pode falar: pastor, isso para mim aqui é uma barreira intransponível. O que na tua vida você está enxergando, e isso que você está vendo não está te ajudando em nada a enxergar aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode fazer através de você e em você. Ouça bem isso, e receba essa palavra do Senhor dizendo assim: agindo eu, quem impedirá? Amém? Deus tem um propósito para a tua vida, como tem para a minha vida. E eu sei que se levantar um exército contra mim, se levantar um exército contra a obra do Senhor, a casa do Senhor, eu sei que quando nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor, Ele fala assim: olha, eles não vão se levantar contra você propriamente, mas se levantar contra mim, porque eu sou o teu Deus. E não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça, sem que Deus não permita. Então, confia no Senhor. Primeiro passo é você falar: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço a sua soberania. O que é algo soberano? É você falar: Senhor, o meu caminho está diante do Senhor. E por isso que ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe o que é entregar o caminho ao Senhor? E muitas vezes a gente não consegue entender isso, a gente sofre por isso. Vamos supor que eu tenha algo para fazer e eu passe para o irmão Adriano. Fala: irmão Adriano, faça isso para mim. E ele vai ter o quê? Uma semana para desenvolver aquilo que eu pedi para ele. E o que acontece quando eu não tenho segurança em quem eu pedi para fazer para mim? No mínimo, umas 10 vezes por dia eu vou ligar para ele: Adriano, e aí? Tá dando certo? Passa uma meia hora: Adriano, e aí? Você acha que você vai conseguir? Adriano, e aí? Ele pode chegar o momento e falar assim: ô, peraí, você quer fazer? Porque você não está confiando naquilo que você me deu para me fazer. E muitas vezes nós agimos assim com Deus. Você fala: Senhor, olha, está em tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, o meu trabalho, a minha faculdade. Mas o que muitas vezes acontece? Você fica todo dia: Senhor, mas e aí? Senhor, ó, não vi resposta ainda. Senhor, amanheceu mais um dia, cadê a resposta? E nós não conseguimos entregar o nosso caminho ao Senhor. Mas aqueles que conseguem entregar, Deus, Ele olha
e fala assim: agindo eu, quem impedirá? Eu falo: Senhor, glória a Deus pela tua palavra, porque é ela que nos fortalece no momento de dificuldade. Mas não tem como Deus fortalecer os seus passos se você não confiar que Ele é soberano sobre a tua vida, que Ele é soberano sobre aquilo que você está fazendo. Ainda que tudo à sua volta diga não, ainda que tudo à sua volta esteja dizendo não, ainda que decisões que você vai tomar agora vai doer no teu coração, mas Deus fala assim: olha, você abrindo o teu coração, agindo eu, ninguém impedirá. Que isso aconteça na sua vida para que Deus seja glorificado. E as pessoas que estão vendo a tua luta possam olhar para você e vai falar assim: olha, Deus era contigo. E por isso você obteve a vitória. Amém? Outro detalhe importante, passa para nós o segundo ponto. Ele vai dizer assim: relembre os feitos e as promessas do Senhor sobre a sua vida. O versículo 7 diz: porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele aqui, ele está orando ao Senhor, ele está clamando de joelhos, debruçado ao chão. E aí quando ele começa a clamar, ele fala: Senhor, o Senhor é tão poderoso que o Senhor domina o céu e a terra. E agora ele vai trazer algo na memória dele, que não vai entristecê-lo, mas vai fortalecê-lo. Porque ele começou a lembrar: olha lá atrás, Senhor, o Senhor prometeu ao pai Abraão que essa terra aqui, essa Canaã do Senhor, era prometida para o seu povo, e ninguém iria tirar o teu povo daqui. E esses homens se estão levantando contra nós. Meu querido, quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Será que as coisas que Deus fez na tua vida são menores daquilo que o diabo fez? Ou aquilo que Deus fez na sua vida é maior do que aquilo que o diabo tentou fazer? Ou que ele conseguiu fazer, mas Deus foi lá e te restabeleceu? Sabe o que Deus fala? Ele fala assim: olha, só tem uma coisa boa, um motivo bom para você olhar para trás no momento de uma dificuldade. Você olha e vê o quanto Deus te salvou e te livrou de talvez coisas piores. E quando você olha para isso, fala assim: poxa, Deus me salvou dali, Deus curou, Deus respondeu a minha oração e hoje eu estou aqui. E não vai ser isso que o inimigo está colocando agora, se levantando contra mim, que vai me derrubar, ou que vai fazer eu perder minhas esperanças. Pelo contrário, agora eu vou me fortalecer ainda mais, porque esse Deus que agiu lá atrás, Ele está agindo agora e vai sempre agir. Você tem que entender isso na tua vida. Senão o diabo vai começar a usar você assim: uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Aí uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. E haja emocional, haja vida espiritual que aguente isso. E Deus, Ele não te levantou de um lamaçal que você estava um dia para você virar uma bolinha de tênis na mão do inimigo. Porque tem gente que é justamente assim: o inimigo vai e bate de um lado, aí do outro lado ele vai e bate de novo, e a pessoa fica numa crise na vida durante vários dias e meses. Deus te levantou para que você possa enxergar o quanto Ele é fiel à tua vida, o quanto Ele é presente na tua vida e o quanto que Ele te ama. O quanto Ele te ama. O quanto Ele quer ver você cada vez mais glorificando a Ele em meio às lutas, às dificuldades. Por isso que ele vai dizer aqui: olha, para que a nossa própria fé seja fortalecida enquanto oramos, devemos falar em oração dos grandes feitos das promessas de Deus. Relembre os feitos e promessas de Deus específicos, relativos à sua vida. E uma coisa que Deus tem me colocado no meu coração é assim: quais são as experiências diárias que você está tendo com Deus? Quais são os testemunhos que Deus já deu ao seu coração? Quantas vezes em meio à luta você tem colocado diante de Deus os seus joelhos e dobrado e falado: Senhor, eu não tenho forças, mas é o Senhor que pode me guiar, que pode me sustentar, que pode me livrar. Quantas decisões você tomou de largar aquilo que entristece o coração de Deus para servir a Deus, e você pagou o preço alto por isso? Por quanto tempo você escondeu uma mentira na tua vida? Por quanto tempo você ficou com ódio de uma pessoa em tua vida?
E o dia que você conseguiu libertar isso, Deus fez uma transformação, restaurou o seu ânimo, o seu vigor, te trouxe de volta. Quantas vezes Deus fez isso? Isso já é um grande motivo para você olhar e falar, ó, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quando nós olhamos somente as dificuldades, o inimigo tem uma grande chance de nos engolir. E quando nós olhamos as dificuldades, a nossa vida, ela passa a não ser uma vida feliz e plena, mas uma vida de angústias e sofrimentos. Agora, quando você consegue olhar para o Senhor, e aí falar assim, olha, mesmo em meio a lutas, eu glorifico o Senhor. Meio em meio às dificuldades, eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que eu não tenho forças, mas o Senhor que habita em mim, Ele me dará a vitória. Ele me fará pisar em lugares que ainda eu não fui. Mas por quê? Porque o meu coração está relembrando aqui que lá atrás, grandes coisas o Senhor já fez. Grandes respostas de oração o Senhor já me deu. Por que agora eu vou desistir? Eu que estou aqui, Deus está aqui agora. Foi uma obra que Deus começou a fazer lá atrás. Eu falo, Senhor, não me deixe esquecer aquilo que o Senhor fez. Porque o inimigo vai tentar fazer justamente isso com você. Ele vai tentar levantar algo que aconteceu de ruim na tua vida. Porque uma das facetas dele, ele é acusador. Ele vai apontar o dedo para você, está vendo o que você era. Olha o que você fez na tua vida. E nessa hora, não vai ser Maria, não vai ser santo nenhum que vai justificar você, mas é o sangue de Jesus que te lavou. Nesse momento, quando você estiver lá e o inimigo estiver acusando você e você já pediu perdão ao Senhor, sentiu o perdão dele sobre a tua vida, e ele tentar levantar um problema sobre a tua vida, onde você não vai ser nada porque você é um pecador, óbvio que você fez na tua vida já. Você tem autoridade de olhar para ele e falar assim, realmente eu fiz isso. Mas em nome de Jesus, você é mentiroso, porque o sangue de Jesus lavou a minha vida. E Ele me deu novas vestes, e hoje eu caminho na presença dEle, glorificando e exaltando, porque o meu Deus é um Deus vivo. Porque o meu Deus é um Deus que está presente na minha vida. Então não deixe de forma nenhuma. O dedo do inimigo está apontado para você, te desmotivando. Não deixe ele te mostrar os pecados que você fez lá atrás para te desmotivar. Mas deixe o Espírito Santo trazer à sua mente aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Ele está fazendo, Ele poderá fazer ainda. Amém? Outro importante detalhe, relembre os votos e propósitos feitos ao Senhor. Isso é algo muito sério, e no reino espiritual é mais sério ainda. Por quê? Olha o que ele diz aqui no versículo 8 e 9. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele falou assim, Senhor, quando o Senhor nos deu essa terra prometida, esse local de Mirandópolis, essa terra prometida lá, ele falou assim, aqui nós construímos um templo ao Senhor. E esse templo que foi construído, nós ali fizemos um voto assim, que ali estaria a presença do Senhor. Que onde está a presença do Senhor, quando qualquer dificuldade sobrevier sobre a nossa vida, nós saberíamos para onde ir. Porque nós sabemos que esse local foi construído para que o Senhor venha e responda às nossas orações, o nosso clamor. E aí, agora por isso que você consegue entender agora o quê? Porque tantas pessoas, Deus tira o foco delas quando elas estão vindo para a igreja. Quando estão quase saindo de casa para chegar até este local. Eu estava saindo de casa hoje, um negócio muito estranho aconteceu. Muito estranho mesmo. E eu orei lá no momento, mas Deus ainda vai me mostrar o que estava acontecendo a respeito disso. A gente abriu a porta para poder tirar a perua. Tinha um gato se retorcendo todo na área debaixo da perua. Imagina um gato babando e se retorcendo, babando e se retorcendo. Falei, Senhor, misericórdia, o que é isso? E aí, quando eu tentava tirar ele com a vassoura, ele tentava avançar, empurrei até a calçada e aquele gato ficou lá. Eu falei, misericórdia, Senhor, o que é isso? Mas são coisas que acontecem para muitas vezes tentar tirar o nosso foco, tentar nos envergonhar,
tentar fazer com que a gente perca as esperanças. E aí o que vem sobre a minha vida? Se algo acontece, se alguma opressão do inimigo vem sobre a mim e minha família, se eu virar para Deus e falar, Senhor, eu estou te servindo, e isso acontece comigo ainda. E Ele fala, é isso aí, porque se isso não acontecer, não vai te moldar. Se isso não acontecer na sua vida, não vai te capacitar para ir em lugares ainda maiores na minha presença. Como é que nós vamos tocar o coração de Deus se nós simplesmente estamos fazendo o básico? Se nós simplesmente estamos fazendo aquilo que não gasta nem um pouquinho da nossa energia. Acordar um pouquinho mais cedo, Senhor, mas eu trabalho o dia inteiro, me cansa. Ficar um pouquinho até mais tarde, também não dá. No horário de almoço é um horário sagrado, tem que comer e dar uma cochilada. E aí os dias vão passando. E aí não tem como você nem eu tocarmos o coração de Deus. E por isso que Ele fala, cuidado com os votos que você faz. Se você fez algum voto, em nome de Jesus, procure fazer com que esse voto seja cumprido. Porque olha o que Ele diz lá em Números 32. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, ele terá que fazer. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. E em Eclesiastes 5 diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, terá que pagá-lo. Melhor é não votes do que votares e não cumprires. Quantos votos na tua vida você fez ao Senhor e o inimigo conseguiu tirar eles do teu propósito? E aí começamos a esperar a área da oração. Quantas vezes você se levantou em um culto, ou na tua casa, ou ouvindo alguém falar, ou lendo a palavra, falou, Senhor, a partir de hoje eu vou orar todos os dias. E você conseguiu andar um pouco, mas hoje, quando você olha, você parou. Quantos aqui que falam, Senhor, agora eu vou viver conforme a tua palavra, vou ler a Bíblia todo dia. E já faz, um bom tempo que você não faz isso. Quantos de vocês que aqui estão, que um dia saindo de um culto, falou assim, eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Aí o dia que você passou perto daquela pessoa, você simplesmente passou perto dela e não pediu perdão para ela. Quantas vezes você falou, Senhor, agora eu quero entregar os meus dízimos todos os meses ao Senhor. Você conseguiu 1, 2, 3 e parou novamente. Quais votos você fez? Agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou querer andar na presença dEle, agora eu vou glorificar Ele. Mas aí chega no outro dia, você simplesmente se debruça em meio às lágrimas, às dificuldades. Quantas vezes você passando por dores e dificuldades, recebendo más notícias como nós vimos, e você fala, não, agora eu não vou deixar nenhuma má notícia me afetar. Mas aí não passa cerca de 2 horas, um dia, aquilo lá já está fazendo com que o seu coração seja abalado. Quantos votos você fez ao Senhor? Em nome de Jesus, se você fez algum voto ao Senhor, se levante na presença dEle e fala, Senhor, me ajuda a cumprir. Porque eu agora, ouvindo a tua palavra, o Senhor me fez recordar de todos aqueles votos que eu fiz e que eu deixei simplesmente no ar, no papel e não consegui cumpri-los. Porque se você ficar com votos ao Senhor, todos quebrados ao meio, a palavra de Deus diz assim que nós estamos em pecado. Porque se nós falamos, assim nós devemos agir. Assim como aconteceu com aquele casal que em certo momento receberam lá um tal valor e Ananias e Safira chegaram diante dos apóstolos, falaram assim, é isso daqui. Mentiram, porque eles haviam feito um propósito com o Senhor. E a única história na Bíblia que a Bíblia fala assim, que aqueles que mentiram na hora, o fogo caiu sobre eles, morreram na hora. E é tão sério isso, porque muitas vezes as pessoas brincam com Deus, nós brincamos com Deus. E a palavra de Deus fala que de Deus não se zomba, não se escarnece. Mas simplesmente, Deus, você adora, você glorifica, você exalta. O povo havia feito um voto de propósito, Senhor, esse local será o local da presença do Senhor, e quando sobrevierem os inimigos, nós vamos buscar ao Senhor. E agora eles deviam cumprir o propósito. Muitos têm feito votos e propósitos de servir a Deus e não têm cumprido. Votos de serem dizimistas, de participarem de uma campanha de oração, de se envolverem em ministérios, de participarem das atividades da igreja.
Mas aí, rapidinho, o inimigo consegue tirar esse propósito do coração. Ao relembrar os votos e propósitos feitos pelo povo diante do Senhor, olha o que Josafá faz. Ele também relembra da eficácia que existe no caminho da contrição e do arrependimento. Um coração contrito e quebrantado, Deus não o desprezará. Eu estava vendo esses dias e fazendo um estudo sobre as pessoas que elas estão à beira da morte. Então, quando a pessoa está na beira da morte, no hospital, no estágio final do câncer, no estágio final de qualquer outra doença, ela sabe que ela vai morrer. Esse é um dos momentos que a pessoa começa a negociar com Deus. Mas primeiro, o primeiro sentimento dela é não aceitar a doença. Ela não aceita. Eu não estou doente, eu não estou doente. Faz outro exame, faz outro exame. Então tem algumas pessoas que vão em 10, 15 médicos. E o mais duro de tudo é que todos eles confirmam que ela está doente. E quando todos eles confirmam que ela está doente, o próximo estágio dessa pessoa é começar a reclamar de todas as coisas, a murmurar, a falar que Deus, por que Deus está fazendo isso com ela? Se Deus é tão bom, por que ela está passando por essa doença, por essa enfermidade? E esse estágio começa a avançar. O terceiro estágio, ela começa a se afastar das pessoas. Ela começa, quando alguém vai conversar com ela, ou ela fica muda, ou ela age com grosseria, ou ela age de uma maneira que a pessoa vai ficar triste. As pessoas que ela mais ama, ela vai machucar essas pessoas, porque ela começa a entrar num estágio muito ruim, depressivo. O quarto estágio, essa pessoa ela já começa a falar, ela começa a entender que ela vai morrer. Aí ela fala assim, nossa, é verdade, eu vou morrer mesmo. Aí o que ela começa a fazer? Quando ela entende que ela vai morrer, ela começa a querer ver todo mundo. Ela começa a ir a algum lugar que ela não foi. Ela começa a falar assim, manda fulano vir aqui, eu quero ver ele. Aí a pessoa muitas vezes sai de uma cidade longe para poder fazer uma visita. Ela quer de qualquer forma ter um contato com as pessoas que um dia ela brigou. Aí o próximo estágio, sabe o que é? É o estágio da negociação. É onde ela começa a se aproximar de Deus e fala, Senhor, eu tenho uma filha, Senhor. Eu tenho lá, ela vai casar, Senhor, me dá vida, até, entendeu, eu ver o casamento da minha filha. Até eu ver o casamento da minha filha. E aquele desejo no coração dela, ela orando, entregando diante de Deus. O que acontece? Deus vai, dá esse tempo a mais para ela. E aí, aquela fase da negociação, o que ela faz? Aí no casamento da filha, ela está lá. Na hora que está celebrando o casamento, ela está em pezinha lá, do lado do marido, tudo. Essa mulher sai. Antes do padre falar amém, lá ela sai, vai num quartinho e fala, Senhor, em nome de Jesus, eu falei para o Senhor me dar vida até minha filha casar, mas eu não falei qual delas, tem mais uma, Senhor. Então me segura um pouquinho mais. E aí ela vai negociando, ela vai negociando, ela vai negociando. E aí muitas pessoas acabam fazendo isso, vai negociando com Deus, negociando com Deus. Só que quando Deus der a ordem para que acabe, é de um instante ao outro. O importante é, quando nós estivermos na presença dele, você entender que Deus ele quer o seu coração. Para você tocar no coração de Deus, ele tem que tocar primeiro no teu. Para que você possa sentir a presença de Deus, você tem que simplesmente, quando você falar, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, você fazer isso, de verdade. Você falar, Senhor, eu estou aqui, eu vou te adorar, eu quero te glorificar. Então glorifica. Eu quero te exaltar, então exalta. Não deixa as circunstâncias serem maiores para se afligirem. Mas, Senhor, olha a luta que eu estou passando. Ontem eu estava conversando com um jovem, ele acabou de tomar uma decisão. Largou de uma namorada que estava conduzindo ele ao mundo. Ah, isso é fácil? Não é. Não é nada fácil. Porque ele tomou a decisão de falar, Senhor, olha, eu quero te servir. Quando você fala isso, aí sim as coisas começam a apertar. Porque, Senhor, eu quero te servir. Agora eu vou ter que deixar isso de lado, aquilo outro de lado. Chegou um momento da minha vida que eu gostava muito de músicas de rock nacional. Então eu tinha lá Legião Urbana, Capital Inicial, Skank, eu tinha vários CDs. E quando eu me converti, uma das horas mais dolorosas foi quando Deus falou, se afasta disso. Senhor, mas paguei R$25 lá no Nordstock lá. Se afasta disso. Veio
algo na minha mente na hora que eu tinha o meu círculo de amizades. Eu falei assim, eu podia dar pro meu amigo. Não, mas não vou. Vai que um dia eu vou evangelizar ele. Como é que eu vou fazer para ele queimar isso que eu dei para ele? Aí o que eu fiz? Fui num cantinho lá, que a gente morava numa esquina. Aí coloquei aqueles CDs assim, sabe, doendo o coração. Aquele monte de CD. Tinha não sei quanto em dinheiro lá. Aí joguei fogo assim, falei, vai Senhor, queima. Aí joguei, começou a queimar. Falei, doía pra caramba. Mas aí depois eu percebi que quando aquilo lá queimou, eu comecei a me afastar daquilo. O que Deus começou a fazer no meu coração? Como é que Ele começou a agir na minha vida? Mas eu tive que largar algo. Porque eu fiz um voto. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou viver na presença de Deus. E quando você falou isso, você automaticamente disse, eu quero ser amigo de Deus e não do mundo. E se existe alguma coisa na sua vida ainda, que você sabe que não pertence àquilo que Deus tem para a tua vida, ou à vontade de Deus, é hora de você queimar. Traz lá que eu queimo. Depois que eu queimei o meu, eu fiquei craque. Mas doeu, misericórdia. Mas é isso que a gente tem que fazer. Chegar o momento e tirar, mesmo que doa. Senhor, o jovem, né, com o cabelo, tô vendo, é o meu cabelo? Rapa ele. Faz isso não, né? É o meu cabelo? O que que é? O que que é? Me mostra, deixa eu enxergar. Porque talvez isso é uma barreira que está impedindo a tua atuação na minha vida. É uma camiseta que eu tenho lá em casa ainda, que eu tenho guardando ela, que eu ganhei da minha avó, que eu não sei de quem. Mas eu percebo que aquilo lá atrás, foi consagrado a ídolos, minha avó deu porque ela foi no centro lá e benzeu para mim, para me dar, porque eu estava com a febre, isso e aquilo. Bota fogo. Não o time do Rio de Janeiro, mas queima. Tira fora aquilo que não é e que não faz parte do voto que você fez com Deus de Senhor, eu quero que o Senhor tome conta do meu coração e da minha vida. Amém? Outro. Apresente a causa, a situação, o problema, a necessidade a Deus. E olha que interessante como é que ele foi caminhando. Ele veio reconhecendo o que Deus é. Ele reconheceu como é que Deus age na vida dele. E agora ele vai apresentar a causa. Senhor, eu reconheço que tudo que o Senhor é poderoso. Entendeu? Eu sei que eu fiz um voto ao Senhor e agora nós estamos cumprindo ele. Agora ele vai falar, Senhor, no versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. O que ele está dizendo aqui? Apresenta a tua causa, apresenta o teu problema, a necessidade ao Senhor. Então ele reconheceu a soberania de Deus, e agora o que ele faz? Ele fala, Senhor, agora eu vou entrar mais a fundo. O que está acontecendo comigo é isso. Expõe o seu problema de forma específica e clara a Deus. Se abra honestamente com Deus. Desabafe com Deus. Sabe o que é desabafar com Deus? É você falar, é você chorar. É se você está com dor em alguma situação, você colocar diante de Deus e falar, Senhor, estou assim, assado. Não faça um miojo nessa hora, Senhor, o Senhor sabe, aqui é rapidinho, pai, bola, não. Senhor, o negócio aqui vai demorar horas, é um galo, cozinhar um galo. Mas você ficar um tempo ali na presença de Deus, fala, Senhor, o meu coração está assim, eu estou machucado, eu estou com raiva daquela pessoa, eu estou com essa mentira no meu coração, não consigo largar ela, eu estou sentindo a opressão do inimigo na minha vida nessa área, Senhor, me ajuda a combatê-la. Esse dia eu estava conversando com um dos nossos jovens da igreja, já casado, aí ele falou, pastor, a minha esposa assim, ela não está conseguindo orar. Ela não está conseguindo orar. Eu falo para ela, você orou? Ela falou assim, não estou conseguindo. Aí eu falei para ela, deixa eu ver se eu coloquei aquela frase ali, vê se eu coloquei a próxima, querido. Acho que eu coloquei sim. Se você não está conseguindo orar, então converse com Deus. Analisa essa frase. Analisa que você vai entender ela. Muitas vezes, você quer chegar diante do Senhor, você quer dobrar o joelho, fazer toda aquela estratégia de sentar, aí dar aquela respirada, aí se preparar, deixar um silêncio no seu coração para você orar. Mas muitas vezes na nossa vida, está tão turbulento, estamos com tanta angústia, estamos com tanta dor no coração, tanta coisa acontecendo,
que não dá para você fazer isso. Então, quando você estiver numa situação dessa, não espere chegar naquele cantinho. Vá conversando com Deus. E eu falei para ele, fala assim para ela, ó, quando ela não conseguir orar, fala para ela, falar assim, Senhor, ó, não sei o que está acontecendo, eu não consigo orar, todo dia eu estou tentando, mas não dá, parece que tem alguma coisa me impedindo, será que é algum pecado meu? O que está acontecendo com a minha vida? A minha mãe está doente. Já está orando, já está conversando com Deus. E essa, eu quero falar para você, que é uma das melhores orações. Isso toca o coração de Deus. Isso toca o coração de Deus porque você entende o que é Jesus te chamar você de amigo. Quando ele olhou para os seus discípulos, Senhor, Senhor, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Então o amigo, a gente muitas vezes não espera. A gente está andando de carro em algum lugar, você não espera chegar na tua casa, sentar no quarto, lá numa mesinha que você senta para conversar. Você já vai a viagem inteira falando com o amigo. E muitas vezes o amigo toma água com sede, tanto que você fala. Mas é uma coisa que acontece. E Deus quer ouvir você, não quando você chega lá, agora eu fecho o olho e vou orar. Ele quer você ouvir o dia inteiro. Então vai conversando com Deus, vai conversando com Deus. Essa frase aí, eu quero que você vire para a pessoa do teu lado. Então faz assim, peraí, vira a pessoa do teu lado, olha para ela. Não fala ainda. Isso. Aí você vira para ela e fala assim, ó, se você não está conseguindo orar, então converse com Deus. Amém, aleluia. Esse é um dos caminhos. E quando você for conversar com Deus, não faça algo rápido, não. Não faça algo rápido que você não consegue tocar o coração dele. Quando ele olha para você e você está lá fazendo aquela coisa rápida, mal feita, aquela gambiarra para Deus, Deus olha para você e fala assim, ó, teria tanto para a tua vida, mas você não consegue chegar diante de mim. Agora quando você olha a tua vida, o que você é, o que você está passando, e você desaba diante de Deus, não fica com vergonha não. Antigamente, quando o padre rezava a missa de costas, em latim ainda, as pessoas ficavam lá só amém, 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 eles não tinham contato com Deus. Lá no Antigo Testamento existia um véu que o Santo dos Santos era fechado. Quem só entrava lá dentro era o sacerdote. Então você tinha que vir e falar para o sacerdote. Aí o sacerdote pegava o seu sacrifício e queimava depois, queimava no altar do Senhor e intercedia por você. Mas sabe o que aconteceu? Uma das coisas maravilhosas que Jesus fez, quando ele veio e ele, naquele momento da cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Algo inexplicável. E aí ele fala assim, agora vocês têm um livre acesso ao Senhor. Agora vocês não precisam ficar levando, entendeu? Agora vocês mesmos podem levar, porque vocês são casa de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Então leve diante dele, converse com ele, dialogue com ele, fale com ele. Chore na presença dele. Deixa ele ver o teu coração se abrindo, para ele tocar, e ao mesmo tempo você conseguir tocar o coração de Deus. Como Josafá fez aqui, ele começou a sentir o arder, o queimar de Deus no seu coração. O outro detalhe também é que nós devemos clamar pela justiça de Deus, não a nossa. Por quê? Quando nós clamamos pela justiça de Deus, é Ele quem faz. Como diz em Romanos 12:19. Não vos vigieis a vós mesmos, não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você tem ódio no teu coração? Quando fala a palavra ódio, falta de perdão, o que vem à tua mente? Vem o nome de alguém? Se vem, é Deus te falando, ó, é aí que você precisa tirar. É isso daí que você precisa tirar do teu coração e queimar. Pode ser, se for pessoa, pode ser quem for. Jesus, ele fala assim, ó, nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos. Então, se nós queremos agradar ao Senhor, nessa hora que fala de perdão, o que tem que vir na tua mente é assim, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me capacitou para pedir perdão, para perdoar, e hoje eu não tenho rancor no meu coração. Se vem uma pessoa na tua mente, uma situação, é essa área que Deus quer trabalhar. E você não faça justiça com suas próprias mãos, mas fala, Deus, com as minhas mãos eu entrego no teu altar, aqui está. Para que Deus possa fazer uma grande coisa na tua vida.
nos teus dias, na tua família. Quando há ódio em uma família, em uma pessoa da família, todos os moradores dessa casa sofrem com isso. Todas as pessoas da família sofrem com isso. E se o ódio está em você, você está sofrendo com isso. E Deus fala, olha, levanta-se, quebra isso agora, mas coloca diante de mim, em detalhes. Eu falo, Senhor, eu tenho ódio daquela pessoa. Você tem que falar, Senhor, eu estou com ódio do João. O João me tira a paciência, Senhor, eu não aguento ficar perto dele. Mas, Senhor, me ajuda. Eu quero amar o João como o Senhor me ama. Porque o Senhor falou assim, em uma das orações que o Senhor fez, que o Senhor vai, que para mim, pediu ao Senhor para perdoar a minha vida, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. E se eu não tenho perdoado, Senhor, como é que eu estou recebendo o perdão do Senhor? E aí você começa a colocar diante do Senhor, para que Deus molde o teu coração, te dê capacidade para você falar assim, olha, graças a Deus eu quebrei o jugo do inimigo sobre a minha vida, e hoje eu posso dizer que o Senhor é aquele que é o justo juiz sobre mim e sobre as minhas decisões. O nome de Josafá, ele significa assim, justo juiz. Por isso que diz lá em Salmo 58, então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, o justo juiz, o juiz de todos. Deus é juiz. Quando nós queremos tomar a posição de Deus, se eu fosse agir com a minha justiça, eu acho que muita gente já teria morrido. Se Deus fosse agir com a sua justiça, quantos presídios existiriam no Brasil? Fala para mim. Se Deus fosse, entendeu? Agir com a justiça que há dentro do teu coração, quantos presídios existiriam no Brasil ou no mundo? O que você apoiaria? Prender uma pessoa ou a pena de morte? Qual que seria mais fácil para o nosso coração humano? O que seria mais fácil? E aí, daí em diante, você começa a entender, o nosso juízo ele é muito falho. Porque talvez aquilo que eu acho que é certo, na minha opinião, talvez está prejudicando outras pessoas. Por isso que Deus fala assim, entrega para mim, eu sou o justo juiz. No tempo certo, no momento certo, você sentirá todo o meu cuidado. E aí, por isso que Deus, ele não, de uma hora para outra, abriu o chão e engoliu você, nem engoliu a mim. Por isso que ele não derramou, entendeu, sobre nós uma ira, uma vingança, mas ele fala assim que a misericórdia e a graça dele se renovam a cada manhã. E aí ele continua dizendo assim, é por isso que nós temos esperança. Porque se não fosse esse amor de Deus, nós seríamos consumidos, literalmente. Se não fosse o amor de Deus, você não estaria aqui agora da forma que você está. Mas Deus te ama. Deus tem visto o seu choro. Deus tem visto as suas lutas. Deus tem visto você. E por isso que Ele te traz aqui para te levantar, para te mostrar que Ele é aquele que cuida, é aquele que zela e é aquele que sempre está disposto a nos ajudar como um justo juiz. Amém? Reconheça a sua limitação. Por que isso é necessário? Porque Josafá, ele entendeu isso na vida dele, quando ele diz no capítulo 12 assim, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Agora, olha que interessante isso. Eu estou com calor dentro do terno aqui. Começou a subir um calor nas mãos. Por que ele reconheceu a limitação? Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. A honra, ele fala assim, é passageira na vida do ser humano. Por isso que quem deve ser honrado e glorificado é o Senhor. Por isso que quem deve ser exaltado é justamente o Senhor. Por isso que ele fala, olha, reconheça a sua limitação. Ele fala, Senhor, porque em nós não há força. E sabe por que ele disse isso? Porque um pouquinho atrás, quando você na sua casa estiver meditando sobre esse texto, as células estiverem meditando sobre esse texto, volta um pouquinho esse texto lá na tua casa, durante essa semana, você vai perceber, ele fez aliança com Acabe. E o que aconteceu? Acabe era um homem que não servia ao Senhor. Então, quando ele fez uma aliança com Acabe, realmente acabou tudo, ou quase tudo.
é o Acabe. Se entrar um Acabe na tua vida, você fala, não, vamos entrar o início de Deus, mas Acabe não, em nome de Jesus. Por quê? O que o Acabe fez? Ele falou assim, nós vamos para uma guerra contra um povo aí, e o que nós vamos fazer? Ele falou assim para Josafá, Josafá, faz o seguinte, você pega, fica com a sua roupa de rei. Imagina aquele vermelho púrpura bem destacado. Aí, o que Acabe falou para ele? Ó, eu vou vestir uma roupa de soldado, eu vou para a guerra, entendeu? E você vai com roupa de rei, não tira não. Acabe um pouquinho inocente, fazendo aliança com o homem do mundo, falou, não, tudo bem. Quando foram para a guerra, o outro exército tinha recebido a seguinte ordem. Ó, não mate nenhum dos soldados, pega só o rei. Você entendeu quem ficou o alvo ali? Josafá. Josafá estava ali porque ele fez aliança. Talvez com um coração ingênuo, mas ele fez aliança com aquele homem. O que aconteceu? No coração de Acabe estava assim, morre. Agora, Josafá, eu se torno o rei de Jerusalém e de Judá. E aí ele todo camuflado, com a armadura lá, a barra de Deus fala assim que ele estava num cantinho, atrás de uma moita, escondidinho, deixando o pau cair a folha, né, como diz. E aí, um soldado do outro exército, a palavra de Deus fala assim que ele atirou uma flecha ao acaso. E alguém mirando uma flecha para o ar assim, soltou. A palavra de Deus fala assim que Deus é um justo juiz. Acabe estava tentando destruir a vida de Josafá. Talvez Josafá não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, mas Deus estava vendo. E aí aquela flecha que veio lá do além, vamos se dizer assim, ele estava escondido, a Bíblia fala assim que aquela flecha caiu certinho entre a armadura de Acabe e acabou com a vida dele. Naquele instante, esse rei, o Josafá que havia passado por isso, ele falou assim, opa, peraí, o Senhor me livrou da morte, porque pelo coração de Acabe era para mim ter morrido, mas Deus me honrou. E aí, o que ele começou a fazer? Toda a batalha, com falar, Senhor, ó, está em tuas mãos, eu não tenho força. Ele percebeu que quando ele foi com a força dele, Deus livrou ele. Algo que ele poderia ter acabado com a sua vida, com as suas emoções, com o seu sentimento. Mas o que Deus fez? Deus levantou ele mais uma vez aqui. Falou assim, olha, eu só não acabei com a tua vida, porque em certo momento você entregou o seu coração a mim. Agora não faça mais esse tipo de aliança, porque isso pode ser prejudicial para você. E aí, nós conseguimos entender o quê? Que enquanto nós escudarmos em nossa própria capacidade, em nossas forças, jamais seremos vitoriosos. Somos limitados e devemos reconhecer isso. Senhor, eu não sou nada. Realmente, eu não sou. Eu sou, como nós falamos aqui alguns domingos passados, eu sou sim o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aí sim, essa autoridade eu tenho para fazer. Agora, forças minhas mesmas eu não tenho, a não ser que Deus me dê, a não ser que Deus me capacite. Eu não sou ninguém, eu não sou forte nenhum para poder chegar agora e pisar dentro do inferno. Mas quando eu sei que Deus está comigo, eu posso ir lá, pisar lá dentro, porque é o Senhor e os seus anjos que estão me escoltando. E aí a diferença acontece na sua vida e na minha, quando nós começamos a entender e a vivenciar isso. Por isso ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. O que você é? Se você não entender que você é, você não vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Se você não entender que uma gripinha, pequena que seja, que uma dor de dente, pequena que seja, ela consegue te derrubar, porque você é um ser que de uma hora para outra pode sair dessa terra, você não vai conseguir o que Deus está fazendo para te manter em pé, para te dar saúde. Conversando com um rapaz uma vez, falei, rapaz, dá graças a Deus que Deus está te dando força para você trabalhar, entendeu? O alimento na tua casa. Ele falou assim, se não é eu levantar cedo, e ir lá, pegar no duro lá, entendeu? E trabalhar, eu não tinha comida na minha casa. Eu falei para ele, se não é Deus te dar saúde, você nem levantava da cama. E isso é uma verdade na minha vida e na tua. Quem sentiu já uma dor de dente, uma dor de ouvido, sabe? É um negocinho tão pequenininho aqui, ó. Eu estava conversando com o Tiago ali, o Tiago está lá, entendeu? Mas por quê? É algo que incomoda demais. E aí nós conseguimos entender o quê? Que nós somos muito finitos. Por isso que fala no meio do velório, não tem pobre, não tem rico, não tem nada. Porque ali todo mundo é igual, todo mundo pensa, nós vamos chegar aqui, nós vamos chegar aqui.
na festa, quando nós estamos fora de si, nós não conseguimos enxergar isso. E quando ele fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia, é forte. Mas sabe o que significa esse trapo de imundícia lá para o Antigo Testamento? Lá, para o pessoal tomar banho, era bem de vez em quando. Para o pessoal poder pegar e fazer barba, não tinha lá o Mach 3, uma gilete elétrica, não tinha nada disso. Um sabonete, então, misericórdia. Só que aí existia a menstruação desde aquele tempo. As mulheres sempre menstruaram. E o que acontecia? Lá não tinha absorvente. Vai entendendo o que está acontecendo. E até algumas das nossas irmãs, de repente, alguns anos atrás, antes de tudo isso, sabem o que é isso? As mulheres enrolavam um pano, entendeu? Que seja uma camiseta, aqueles panos que elas usavam, entendeu? Para segurar todo aquele sangue que descia da menstruação. E Deus vira para aquele povo e ele fala assim que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É como um pano, entendeu? Usado para segurar sangue velho. Você tem ideia do que é isso quando Deus fala? E aí tem ser humano querendo se achar que é alguma coisa, quando Deus fala que a nossa própria justiça é assim. Se você e eu não dependermos de Deus, misericórdia de nós. Alguma coisa que ele fala é assim: você não jurará nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se você falar, Senhor, faz esse cabelo aqui branco, você não consegue. Você pode pintar Grecinho 2000, né, como o pessoal usa, ou algumas tintas de cabelo, mas você pintou. E a pessoa que pinta cabelo, ela sabe muito bem disso. Você pinta, mas deixa lá assim pintar durante alguns tempos, já vê a raizinha tudo branca de novo. E aí tem que retocar a pintura, retocar a pintura. E Deus fala assim que nós não temos poder nem de deixar um fio do cabelo branco. Por isso nós não temos autoridade nenhuma para jurar por aquilo que Deus fez. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua altura, ou a sua estatura? Esse dia eu estava brincando com as meninas ontem que foram para nós, lá para Araçatuba. Tinha uma que era baixinha assim, ó, e a outra, amiga, uma altona, né? Eu falei assim, tenho certeza, se a baixinha pudesse aumentar uns côvados de altura, sem ser o salto, claro, ela ia ficar da mesma altura da amiga. Mas como a gente não consegue, entendeu? A gente faz uma estratégia, põe um salto, dá um jeitinho, fala para quem está do lado não andar de salto, para não ficar muito, entendeu, Stephanie? Não ficar muito baixinha. Por quê? Porque a gente não consegue acrescentar. Deus te fez com a perfeição, entendeu? E com uma única forma. Aquilo que Deus te fez, que você olha no espelho hoje, se você acredita que Deus faz o melhor, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Do seu jeitinho, com a cabeça chata, com a cabeça redonda, a cabeça quadrada, você é o melhor de Deus. Cabeludo, careca, orelha pequena, orelha grande. É isso. Deus não olhou e falou assim, eu vou criar esse camarada orelhudo. Deus não vê assim. Deus não vê como um homem vê. Deus vê o coração. E quando você olha para o espelho e fala assim, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Você está questionando literalmente o que Deus fez. O Senhor poderia ter feito melhor. Quem somos nós para falar o que Deus poderia ter feito melhor? Apesar de já de tudo aquilo que Ele fez em nossa vida, Ele está fazendo. Quando nós olhamos para essa palavra de Deus, nós vemos que no último ponto Ele vai falar assim, declare sua total confiança em Deus e sua completa dependência dEle. Você vai orar? Você quer chegar diante de Deus e tocar o coração dEle, como nós cantamos aqui? A sua oração, ela não pode ser uma oração, aquela oração, como eu disse no início, uma oração superficial. Se coloca diante de Deus e faça algo ali que você nunca fez, mas faça somente para você e para Deus. E deixa Deus começar a tocar o teu coração, a tocar a tua vida. Por isso que ele fala assim, ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a sua voz, e ouça a voz do teu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Olha que interessante. Quando você andar em trevas, quando você olhar para sua frente e não enxergar luz nenhuma, mesmo assim, confie no nome do Senhor
e firme-se sobre o seu Deus, pois agindo ele, quem impedirá? Dependa de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa igreja vai crescer. Ali é algo profético sobre essa igreja, sobre tudo aquilo que vai acontecer. Mas tudo que vai acontecer é porque nós estamos em Deus. É porque você está em Deus e você faz parte desta igreja. E lá na frente, quando ecoar sobre a primeira igreja batista de Mirandópolis, o que vai ecoar? E Deus está naquela igreja. E o Senhor é com aquele povo. E o Senhor está acrescentando lá dia após dia almas que estão se convertendo. E tudo para a glória dele, em nome de Jesus. E Paulo, entendendo bem, perfeitamente isso, ele falou assim: não que sejamos capazes por nós. E aí é a hora que nós poderíamos tomar a glória de Deus, mas a gente com sabedoria fala: não, porque nós somos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. A capacidade do pessoal do louvor, a sua vida de ministrar sobre a vida das pessoas, e você pregar o evangelho, não é capacidade sua, mas é vinda do Senhor sobre a sua vida. Por isso que ele fala: vá que eu colocarei palavras em tua boca. Porque se for deixar para nossa convicção própria, a gente vai criar um arraso, a gente vai destruir vidas ao invés de edificá-las. Mas Deus usa a sua boca para você abençoar, para você fazer com que pessoas sintam a presença dele. E pode passar para mim, querido? E aí quando nós entendemos isso, nós falamos: Deus, ok. O Senhor sabe de todas as coisas, independente das circunstâncias. Eu vou louvá-lo. Eu me sujeito à tua vontade e quero realizá-la com alegria. Te adoro, mesmo que a luta ainda não tenha findado. Josafá estava fazendo tudo isso, estava colocando diante da oração, mas a luta dele não tinha nem começado. Lá na frente é que veio a batalha. Eu vou pedir para o irmão Daniel vir aqui, daquele louvor. E assim, Josafá começou a fazer tudo isso, e você hoje, você está aqui, e Deus vê você como um soldado dele, com uma batalha que ainda vai se levantar. E ele fala: olha, hoje eu estou te preparando, para que lá na frente, quando você se deparar com essa situação, você possa entender tudo aquilo que eu falei com o seu coração, tudo aquilo que eu falei a você. Para que você seja munido com armas, que quando você precisar, você consegue chegar até o meu coração. Por isso que Jesus falou das criancinhas, com uma sinceridade de coração. Criança não mente, criança fala a verdade. Criança tem uma sinceridade no coração, que se ela gostar de você, ela fala: olha, eu gosto, te amo. Se ela não gostar, ela fala assim: você é feio. Quantas vezes a gente está assim com a criança do lado, perto de alguém, a pessoa fala assim: ai, você é feio. Falou: filha, misericórdia, não faz isso. Mas criança você não consegue segurar. A gente tenta muitas vezes colocar a criança dentro de um cubinho, de um quadradinho, mas ela é sincera, ela fala o que está no coraçãozinho dela. E Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele fala assim: ô filho meu, deseje ser como criança, na simplicidade do seu coração. Deixa eu te ver como uma criança que chora quando está com fome, que está feliz quando está sentindo a presença e o carinho do pai e da mãe. Deixa eu te ver como uma criança que quando tem algo no coração não esconde, mas abre o coração para falar: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus. Deixa Deus te olhar e ver no seu coração um coração de criança, onde Ele possa olhar para você e você está aí no seu cantinho falando: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor a cada dia. Eu, quando eu fui viajar, estava lá comigo o André, a minha esposa, estava comigo também o Marcelo, a Jana, quando a gente foi lá para Ribeirão essa semana. E aí, eles podem falar até melhor do que eu, como a minha filhinha ficou.
Eu estava no ônibus assim, ela olhava para mim, aí enchia os olhos de lágrimas, me abraçava, falava: papai, te amo, papai, te amo. Aí ela corria lá, assim, ficava perto da mãe dela. Aí uma hora eu desci do ônibus para dar mais um tchau para ela, assim, ela olhou, aí veio correndo, me deu um abraço assim: papai, te amo muito. E chorando, e chorando. E Deus, Ele quer que você haja assim como criança. Criança não estava preocupada com quem estava ali naquele momento. Ela não estava preocupada se tinha alguém olhando o que ela estava fazendo. Ela não estava preocupada se alguém ia zombar dela porque ela estava chorando. Ela não estava preocupada o que os outros iriam pensar. Ela estava preocupada em demonstrar o amor que ela tinha pelo pai dela. Deus está querendo ver de você uma atitude genuína de como uma criança. Que você olha e quando dá vontade você corre, você se ajoelha, você deita, você rola, você faz aquilo que Deus está colocando no teu coração. Sem olhar para o lado e falar assim: o que um vai achar, o que o outro vai achar. Não, eu quero saber o que o meu Deus vai achar dessa atitude. Se eu vou conseguir tocar o coração do meu Deus com o meu coração quebrantado na presença dEle. Deus, quando Ele te chama para isso, Ele fala assim: olha, se existe uma terra seca dentro de você, eu quero que essa terra seca possa ser o que? Totalmente transbordante. Ela possa receber a água da minha palavra, da minha presença. E aí você dizer: Senhor, ok, eu entendi. O Senhor sabe de todas as coisas. Independente das circunstâncias, eu vou louvá-lo. Eu me sujeito à tua vontade e quero realizá-la com alegria. Te adoro, mesmo que a luta ainda não tenha findado. Eu, quando ouvi aquela música do Lázaro, mesmo assim te louvarei, há cerca de 3 meses atrás, eu chorei como criança. No início daquele vídeo eu não estava dando nada. E aí ele cantando: mesmo assim te louvarei, mesmo assim te louvarei. Aí de repente, em certos momentos daquele vídeo, vem aquele rapaz, toda aquela dificuldade, diz: mesmo assim eu te louvarei. Eu olhei para mim e falei: Deus, o que eu sou? Quantas vezes, talvez por uma luta tão pequena, eu parei de louvar o Senhor. E aquele rapaz, com toda aquela dificuldade, ele falou: Senhor, mesmo assim te louvarei. E ele olha, certo momento para trás, olha, vê a mãe dele e fala assim: a minha mãe me amou, a minha mãe não me jogou numa lata de lixo. E Deus me deu uma pessoa especial para que convivesse comigo. E Senhor, mesmo assim eu te louvarei. Não deixa nada apagar o louvor dos teus lábios, do teu coração, da tua boca. Não deixa nada apagar aquilo que Deus tem colocado diante de você, dos teus olhos, do teu coração. Mesmo que pareça que é o fim, vai parecer só que é o fim, mas é um começo de grandes coisas que Deus vai começar a fazer na tua vida. A única coisa que você faz: Senhor, eu entendi, eu vou te louvar, mas eu não quero que a minha vida se torne como uma terra seca. E nós vamos louvar agora. Feche os seus olhos para ninguém que está do teu lado te atrapalhar, para que nada roube esse momento que você vai ter agora na presença do Senhor. E aquilo que Ele falou ao seu coração agora, você vai deixando Ele trabalhar com isso. Se está doendo, fala: Senhor, está doendo, mas tira. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o
neste lugar. Abre o céu, Senhor, oh Senhor, ei Deus, e deixa a chuva descer. A terra seca, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, Ouça, Senhor Deus, esses corações se que foram tornou abertos ao Senhor nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua água até transborde, a minha Senhor. adoração Que tudo que fizermos já na tua não passa presença, Senhor, de canções, seja de forma que venhamos a tocar no palavras teu coração, repetidas. Jesus. Senhor, perdoa falhas, Senhor Deus, que temos cometido. Senhor, minha oração Oh, Senhor, nós queremos que a nossa oração, ó Pai, sequidão. chegue como um cheiro suave ao Senhor. Nos ajuda a orar como convém, Senhor. Nos ajuda a clamarmos ao Senhor como convém, Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos fazer isso, Senhor Deus. Nós não queremos de forma mecânica, Senhor. Nós não queremos repetir frases, nós queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor é poderoso, ó Pai. Que as comportas do céu sejam abertas, Senhor, e a tua presença manifestada, Senhor Deus, em corações, em vidas, Senhor Deus, as quais o Senhor ama, Deus, com as quais o Senhor tem todo um cuidado especial. Nos ajuda a sermos como crianças, Senhor, como a corça também que tem sede, Senhor Deus, pelas águas. Que tenhamos assim sede pela tua palavra, pela tua atuação, por viver, Senhor Deus, conforme a tua vontade, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a queimarmos aquilo, ó Pai, que são obras do inimigo que está na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a tirarmos tudo aquilo, Senhor Deus, que nós entendemos que não corresponde ao Senhor, mas que, Senhor Deus, em nome de Jesus, possamos sentir, ó Pai, o teu amor, o teu cuidado e nos relembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor, ó Pai, e que isso possa fortalecer a nossa vida, ao ponto, Senhor Deus, de bendizermos o Senhor, mesmo em luta, Senhor, ao ponto, Senhor Deus, de reconhecermos, ó Pai, que em meio às dificuldades, o Senhor é aquele que está nos segurando pela mão, o Senhor que tem o braço forte, ó Pai, que fortalece, Senhor Deus, o ferido, ó Pai, que levanta, Senhor Deus, o que estava caído, e que limpa, Senhor Deus, o que estava sujo, e o torna mais alvo que a neve, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Glórias a Ti, Senhor. De ti, quero entregar o meu louvor, Senhor. Diante de ti, vem me declarar, dizer palavras que venham te exaltar. Faz de mim tua voz, teu sorriso e olhar, pois eu quero teu coração tocar.
Faz de mim tua voz, teu sorriso e olhar, pois eu quero teu coração tocar. Quero te amar, te amar, te amar, te amar mais e mais, mais e mais, meu Senhor. Quero dizer, Senhor, tu és demais. Quero te amar, te amar, te amar, te amar mais e mais, mais e mais, meu Senhor. Quero dizer, Senhor, tu és demais. Senhor, diante de ti quero entregar o meu louvor. Senhor, diante de ti dou meu coração. Quero ser criança nessa adoração. Faz de mim tua voz, teu sorriso e olhar, pois eu quero teu coração tocar. Faz de mim tua voz, teu sorriso e olhar, pois eu quero teu coração tocar. Quero te amar, te amar, te amar, te amar mais e mais, mais e mais, meu Senhor. Quero dizer, Senhor,